Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como que eu consegui ter a minha própria personalidade sendo católica no mundo de hoje. Eu sei que é uma coisa meio estranha até de se falar, né? Mas é que muitas pessoas hoje, acho que por conta da internet e das redes sociais, a gente cria esse senso de comunidade. A gente acaba achando que pra gente ser católico, pra gente ter uma religião, a gente precisa se encaixar exatamente naquele padrão que é o padrão mais aceito ou o padrão mais bem falado naquele ambiente em que tá ali aquela comunidade falando, né? E a internet é uma parcela minúscula da sociedade. Óbvio que existe toda uma sociedade, né, assim, um conjunto de pessoas que não tá ali na internet o tempo inteiro falando sobre, mas como a gente tá o tempo inteiro vendo as pessoas na internet falando sobre, a gente acaba achando que aquilo lá é uma verdade absoluta. Eu sempre fui uma menina muito espontânea, muito faladeira, sempre ri alto, sempre gostei de fazer piada, sempre fui divertida. Gosto de filmes de heróis, não tanto assim a ponto de ser obcecada, mas eu gosto de filmes de heróis, sempre gostei de romance, livros de romance, enfim, sempre fui muito criativa, muito alto astral. Essa sempre fui eu, assim, animada, agitada, alto astral. E o que acontece? Em um determinado momento ali da minha adolescência, quando eu comecei a acompanhar perfis mais tradicionais, assim, católicos, que falavam coisas do tipo, é pecado uma mulher dar risada alta, é pecado... Eu ficava pensando, gente, será que isso tá certo? Será que é verdade mesmo? E começava a refletir e tentar, de alguma forma, me enquadrar naquilo. E a verdade, gente, é que não. Não é isso, sabe? Para você ser católico, você não precisa seguir um padrão determinado de vestimenta, de maquiagem, de gosto, sabe? A sensação que eu tenho muitas vezes é que você só é um bom católico dentro da internet se você sabe latim, se você é uma pessoa culta, uma pessoa que só lê livros sobre a fé ou livros sobre temas muito relevantes e muito uau e é, você tem que ser, sabe, assim, basicamente todo mundo um clone, né? Principalmente nós que somos mulheres. Os homens é mais aquela coisa assim, usa terno, se vestir muito bem, sei lá, fumar charuto, que eu odeio, gente, eu odeio cigarro, odeio charuto, tá? Odeio fumaça, eu tenho asma, então eu passo mal, enfim. Ai, é uma coisa que eu detesto, tá? Enfim, e aí eu já vi perfis, assim, católicos defendendo que os homens têm que sim fumar, porque isso é um ato de masculinidade, e enfim, é tanta coisa, né? E se você é mulher, você tem que ficar em casa, você só pode ter seus filhos e tem que ter um monte de filho e ficar em casa e não pode ter uma carreira, não pode trabalhar, não pode estudar, você não pode gostar de músicas seculares, você não pode gostar, sei lá, de rock, de qualquer outro estilo de música, você só pode assistir filmes de santos e não pode assistir nenhum tipo de outro gênero de filme, enfim. A gente começa a cair nesse estereótipo de conservador, de católico tradicional, assim, que não é um estereótipo legal. E na verdade, Deus não quer de nenhuma maneira que a gente seja uma cópia do outro, sabe? Deus nos deu dons diferentes, cada pessoa tem o seu dom, e cada pessoa tem dons diferentes, e cada pessoa é única e exclusiva no mundo. Não existe ninguém no mundo igual a eu, e não existe ninguém no mundo igual a você. Nós somos pessoas totalmente únicas nesse mundo, e Deus quis dessa forma. Então, qual é o sentido de todo mundo virar igual? Não precisa, é claro que sim. A gente que é católico, a gente deve, tanto homens quanto mulheres, terem ali uma decência no vestir, né? E o decência é básico, né, gente? Não usar roupa ali mostrando tudo, isso é um básico. Mas assim, não quer dizer que só por causa disso você tem que usar o mesmo estilo de roupa que as outras moças católicas estão usando. Você pode ter o seu estilo, você pode encontrar a sua maneira de se expressar nesse estilo e sem ser um estilo que saia por aí vulgarizando seu corpo, não tem problema. Não significa que você só tenha que usar saia ou vestido. Você pode montar looks ali com calça, com camiseta e tudo mais, que não fiquem indecentes, entendeu? Então, assim, não quer dizer que você só pode escutar músicas em latim e canto gregoriano. Você pode ter outros gostos, você pode gostar de filme de super-herói, você pode... Não tem problema nenhum. É claro que você vai tomar muito cuidado pra não ver cenas indecentes. Se no filme que você quer assistir tem uma cena indecente ali, você vai pular. Não vai escutar músicas que falem explicitamente sobre, né, questões sexuais e tudo mais. É claro que a gente tem que ter esses cuidados. Isso é o básico de ser católico. Mas o que eu quero dizer é que esses cuidados, eles não precisam necessariamente significar que você vai tolir a tua personalidade, tolir quem você tolir os seus gostos, sabe? Pela fé, porque não é isso que Deus exige de nós. Deus exige que nós
não cometamos pecado, que nós busquemos a cada dia mais vencer as nossas misérias, as nossas mazelas e buscar as virtudes para que a gente consiga ser santo. Mas não quer dizer que para isso você precisa ser uma pessoa séria o tempo todo, uma pessoa que não faz piada, uma pessoa que não tem outros gostos além de fé católica. Sabe, você tem uma vida e a tua religião, ela tem que estar em tudo isso. Ela tem que estar permeada nisso, mas não necessariamente que você precisa copiar uma pessoa para você ser de fato católico. Você tem que ser você mesmo, porque Deus chama a você. Deus quer você do jeitinho que você é. Ele quer você para trabalhar para ele, para trazer mais almas para ele, para dar testemunho da fé católica do seu jeito, da maneira que você é, independente de qualquer coisa externa, entende? Claro que, como eu falei, existem sim renúncias que a gente precisa fazer pela nossa fé. Se você é uma pessoa que fica bêbado o tempo inteiro, bebe demais, você vai precisar aprender a se controlar na bebida, porque a gente pode beber, não é pecado beber, desde que seja com temperança, que você não fique bêbado, que você não perca os seus sentidos. Enfim, se você é uma pessoa que usa roupas muito coladas, justas, indecentes, óbvio que você vai ter que parar de usar essas roupas, mas não quer dizer que por conta disso você tem que usar saia, vestido e, sei lá, um estilo que você não gosta. Você pode usar do estilo que você gostar, desde que não sejam roupas extremamente decotadas, roupas que ali mostrem, né, partes do corpo, né, bumbum, essas coisas e tal. Os homens, mesma coisa, se vestir decentemente pra ir numa missa e tal, normal, né, não ficar com aquele visual todo despojado. Essas coisas básicas, tá, gente? Mas isso não vai tolher a tua personalidade. Se você é uma pessoa que ouve, por exemplo, funk e com letras, né, horríveis, que hoje em dia todos os funks são horríveis, enfim. Óbvio que você vai ter que renunciar a isso, mas não quer dizer que por causa disso você não pode gostar, sei lá, de um rap que seja mais tranquilo, que não tenha nenhum palavrão ou alguma coisa, né, explícita. Enfim, você vai aprendendo a adaptar o seu gosto musical. Não tem problema você gostar de músicas que falem sobre o amor, músicas que falem sobre amar uma pessoa, sobre sentir saudade, sabe? Não tem problema nenhum, gente. Você vai filtrar, claro, essas músicas que têm letras explícitas e tudo mais. Isso você não vai ouvir, mas sabe, se você gosta, sei lá, de sertanejo, gosta de música de rap, gosta de, não sei, K-pop, são tantos gêneros musicais, samba, enfim. Você vai escutar suas musiquinhas ali tranquilo, entendeu? Desde que, claro, você dá uma filtrada ali, né, pra você não escutar coisas ruins, mas você vai ter a tua própria personalidade, o teu próprio jeito. Se você gosta de assistir muito filme de herói, gente, não tem problema nenhum. Assiste teus filmes de heróis lá e tudo bem, e é muito legal. Eu mesma fui assistir Superman com meu marido e amei. Então, assim, a gente pode sim ter a nossa personalidade, a gente pode sim ter os nossos gostos próprios e tá tudo bem. E essa questão, assim, de casar, ter filho e tal, de ficar em casa e tal, se você é mulher e você quer ter uma carreira, você não quer se dedicar exclusivamente aos seus filhos ali no início, ou enfim, não quer isso pra você, tá tudo bem também. Você não é menos católica por causa disso. Você não é menos, sei lá, virtuosa por causa disso. Ao contrário, Deus também chama as mulheres a uma carreira de trabalho, né? Santa Giana, por exemplo, ela era mãe, ela era esposa e ela era médica. E ela virou santa através da profissão dela. Deus quis ela como médica, Deus deu a ela o dom para ela exercer a medicina e ajudar tantas mães e salvar tantas pessoas. Então, Deus nos dá os nossos dons, então pode ser que você tenha um dom realmente sei lá, qualquer tua profissão, né? Mas você tem um dom aí na sua profissão, que você ame, que você se sinta encontrada nisso, sinta que é o teu propósito, e você não precisa necessariamente renunciar a isso para ser católica. Ao contrário, você pode ser católica e nutricionista, e mãe e esposa, ou não ser mãe nem esposa, mas sei lá. Entendeu? Você pode, não tem problema nenhum. Se você não se vê ficando em casa cuidando dos seus filhos o tempo inteiro, você também pode fazer isso. Mas claro, sem abandonar os seus filhos, né? Também não vai ficar o tempo inteiro trabalhando e esquecer das crianças. Eu tenho um vídeo sobre isso, inclusive. Pra gente ter esse equilíbrio. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Mas assim, não tem problema você querer fazer coisas diferentes do que as pessoas dizem que é o esperado, sabe? E sempre que você tiver dúvida, na dúvida, né, gente, vai lá ler o catecismo, vai lá perguntar para um sacerdote, porque existem questões muito específicas que talvez na tua vida pode ser que Deus esteja te pedindo sim uma renúncia de alguma coisa que eu falei aqui, que é isso. Pode ser que Deus te peça um pouquinho mais, mas aí vai do teu discernimento, daquilo que você vê em relação à tua própria fé, não necessariamente é uma regra geral para todo mundo. Então eu tenho muita preocupação quando eu vejo as pessoas reproduzindo só comportamentos e não sendo mais elas mesmas, né? Eu sinto que eu também fui assim por muito tempo, que eu reproduzia muitos pensamentos e de outras pessoas que eu acompanhava e não necessariamente aquilo era meu, aquilo era de outra pessoa. E eu não estava sendo eu mesma, não estava
De certa forma, eu tava tolhindo minha personalidade pra caber numa caixinha ali que eu achava que era onde eu devia caber, onde Deus me queria. E na verdade, não. Deus foi me mostrando aos poucos que tá tudo bem você ter sua própria personalidade, você ser a pessoa que você é, porque é desse jeitinho que Deus te quer. Claro que, como eu falei, sim, existe a parte de que você tem renúncias pra fazer, mas aí você vai rezar, vai conversar com Deus e vai ver quais são as renúncias que Ele te pede. Mas isso não significa que você vai ser uma pessoa triste, que você vai ser uma pessoa que vai ser um clone da outra pessoa lá que também é católica. São pessoas diferentes, vidas diferentes, sonhos diferentes, propósitos diferentes. E tá tudo bem, ninguém precisa ser igual a ninguém, muito menos pra você ser um católico de verdade ou santo de verdade, você não precisa ser igual a ninguém. Até porque se você for olhar a vida dos santos de verdade mesmo a fundo, o que os santos tinham em comum era um amor enorme por Jesus e dar tudo por Jesus, tudo pela vida, toda a vida pela igreja, mas eles tinham cada um a sua personalidade, seu jeito de ser. Alguns santos eram mais engraçados, outros eram mais sérios. Alguns santos eram empresários, outros eram funcionários. Alguns santos eram sacerdotes. Algumas santas eram freiras, outras eram casadas. Enfim, cada e mesmo as casadas, né? Cada vida de casada tem as suas próprias particularidades. Cada maternidade tem as suas próprias particularidades. Então, é isso. São coisas muito específicas. E Deus te quer nesse ponto aí onde você tá na tua vida e quer que você seja santa aí, no lugarzinho que você tá, do jeito que você é. Com essas pequenas renúncias, mas, assim, não tem problema, sabe? Você ser uma pessoa normal, viver uma fé tranquila e equilibrada, né? Não necessariamente você casar e viver abertura à vida, por exemplo, significa que você vai ter muitos filhos. Às vezes você e seu esposo vão enfrentar dificuldades financeiras, dificuldades psicológicas, dificuldades, não sei quais dificuldades, que vocês vão ter que passar por muito tempo. E aí, às vezes, dependendo do tanto de tempo que vocês passam, quando vocês forem tentar de novo ter filho e não vai conseguir, vão ficar, sei lá, com um filho ou com dois, ou às vezes acontece alguma coisa ali numa gestação e você acaba só tendo um filho, ou às vezes você tem muitos filhos, enfim, são coisas que a gente não tem como saber. Mas o que você deve saber, e eu acredito que isso é o que todo católico deve fazer, é se olhar, né, olhar pra si mesmo e conversar com Deus esse diálogo de Senhor, o que tu queres de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu renuncie? O que o Senhor quer que eu entregue pro Senhor? E a cada dia vendo o que Deus quer na sua vida. E com isso a gente só consegue com vida de oração, a gente só consegue tendo esse diálogo com Deus e mantendo esse diálogo com Deus. Isso é muito importante. Então, eu queria deixar essa mensagem pra você que tá aí me ouvindo, que tudo bem você ser você mesmo, que é assim mesmo que Deus te quer, santo, aí onde você tá, do jeito que você tá, que sim, a gente tem muitas coisas pra melhorar e algumas coisas talvez até pra renunciar, mas isso não significa que você precisa reproduzir o comportamento de outros católicos. Você tem que ser católico do seu jeito, nesse sentido, né, gente? Como eu falei, claro que a gente sim tem que guardar os mandamentos da igreja, não cometer nenhum pecado mortal, evitar pecados veniais, tudo isso, mas da forma que você é, entendeu? Você não precisa ser uma cópia daquela pessoa que você segue no Instagram, você não precisa, se você não gosta de latim, não tem problema, você pode até saber uma oração ou outra em latim, mas não precisa saber, meu Deus, eu tenho que ficar o dia inteiro só ouvindo música em latim. Não, você pode ouvir outras músicas, você pode ler outros assuntos, sempre tomando esse cuidado, claro, né? Porque você é católico, não pode esquecer disso. Mas o que eu queria trazer é isso, sabe? Não deixe a tua personalidade morrer, porque Deus te quer dessa forma, Deus te deu esses dons e Ele quer você assim. E Ele te ama dessa forma, né? Claro, como eu falei, eu quero deixar bem claro isso aqui, gente. A gente tem sim renúncias que a gente precisa fazer pela nossa fé. Eu acho que no vídeo vocês devem ter entendido a minha mensagem, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários, ou se você entendeu, enfim, se você discorda ou concorda comigo, deixa aqui nos comentários pra eu saber qual é a sua opinião, pra gente poder conversar sobre. E não esquece de se inscrever no canal, comentar, curtir esse vídeo, enviar para algum amigo ou amiga que precisa ouvir essa mensagem. E aqui na descrição eu deixo alguns livros que eu indico, meu Pix e tudo mais, se você quiser ajudar o canal. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Tchau, até o próximo vídeo!